Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, nosso programa esporádico, em que a gente conversa com pessoas interessantes do mercado audiovisual, falando sobre o mercado audiovisual. Tenho aqui comigo, como sempre, nosso companheiro Fábio Sesnick, aqui o co-apresentador, já jornalista, nem vou mais classificar você como advogado, Fábio, apesar de ser um advogado renomado aí do mundo do audiovisual, e a nossa convidada de hoje é a Dani Obrigado, Vieira. Lucas. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Dani? Bom dia, boa Bom tarde, dia. boa noite. Para quem não conhece a Dani, eu duvido que alguém não conheça, mas a Dani é uma das profissionais mais experientes aí no mercado de programação, com uma longuíssima trajetória no mercado de programação infantil, né, desde a época da Turner, Cartoon Network, depois Warner Bros. Discovery. Aliás, acho que nem pegou Warner Bros. Discovery, mas enfim, justamente no momento da fusão. Depois, mais recentemente, Netflix. E mais recentemente, fundadora da DFV Content Intelligence, que é uma consultoria que atua justamente na área de inteligência de conteúdo, que é um assunto que a gente vai discutir aqui. Então, a gente vai falar nesse programa sobre conteúdo infantil e vai falar sobre programação de uma maneira geral, porque tem muita coisa aqui para a gente refletir, né? E a experiência da Dani vai ajudar a gente a bater esse papo. Então, Dani, obrigado pela... Obrigada a vocês. Vamos lá, Fábio, tá contigo aí. Não, muito legal. O Dani, você talvez seja, né? O Samuca já levantou a bola, mas já pegou a pessoa mais experiente quando fala do mercado de Kids and Family, né? Você passou não só pelos veículos, mas você passou também por grandes empresas de produção de conteúdo de Kids and Family. Então, assim, como é que você vê a evolução do mercado ao longo dos anos para a gente ter aí um primeiro panorama para começar esse bate-papo aqui? Ótimo falar com vocês, gente. Boa reconexão e acho que é um ótimo momento para a gente falar de conteúdo infanto-juvenil. Talvez não seja o momento mais feliz, mas eu acho que é sempre um momento importante. Eu comecei no Discovery quando o Discovery Kids começou, né? Então, eu acompanhei a jornada de lançamento do Discovery Kids, depois a chegada das TVs pagas, dos canais pagos infantis no Brasil e no resto da América Latina, a descentralização desses canais dos Estados Unidos, onde eles foram criados aqui no Brasil. Aí depois vieram os canais nacionais, né, Globo e Globinho, já existiam as TVs públicas. Então, assim, eu peguei toda uma fase de crescimento e expansão de números de canais e até expansão no termo de abrangência dos espectadores, né? A gente cresceu, acho que todos nós aqui somos de uma mesma geração, a gente cresceu numa fase em que TV infantil tinha lá um bloco de programação infantil na TV aberta, criança era tratado como uma coisa só, né? Se você tinha 2 anos ou 12 anos, é criança, você tinha lá um bloco no SBT, na Globo, nos canais de TV aberta, e depois a gente viu uma Xuxa, oferta Balão mais Mágico. Xuxa, exato. Eu sou da época do Barba Papa, vai vendo. Somos todos. Olha lá. A gente começou a ver essa oferta um pouco mais segmentada e direcionada para públicos específicos chegando no Brasil, e foi uma era muito frutífera, né? Não só para quem assistia, mas para quem produzia. No final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente começou a ver produções nacionais aparecendo nas telas. Aí, mais próximo de 2010, já com a prospecção de lei de cota de TV paga, a gente começou a ver um aumento ainda maior de programação infantil nacional nesses canais, e aí eu acho que com a 12485, né, a lei de cotas da TV paga, a gente viu um aumento maior ainda. Então, eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar nesses canais, nesse período, que era um período de expansão e um período de crescimento. Depois disso chegaram os streamings, a Netflix começou, né, com uma faixa dedicada para Kids and Family, com programação internacional e nacional, e os outros seguiram. Eu acho que depois disso a gente viu um encolhimento
de tudo isso que eu acabei de contar, né? A gente viveu esse período de expansão e um período de encolhimento por conta de fusões, né, de grandes empresas. A gente mencionou o Grupo Discovery e o Grupo Turner, trabalhei nos dois, agora eles são um grupo só, então a gente acaba diminuindo as oportunidades de canais. Os canais que existiam ainda existem, mas o volume de negócios diminuiu. O próprio lançamento de serviços de streaming por plataformas que já existiam em TV paga, como a Disney, por exemplo, o próprio Discovery, o próprio Cartoon, fez com que as empresas dessem uma desacelerada para repensar a estratégia. Isso é muito natural. Se você está dentro de uma empresa e você tem uma plataforma de TV paga, você vai lançar uma plataforma de streaming, existe naturalmente um momento de pausa para criar estratégia e onde eu vou investir, para quem, como. E aí eu acho que eu que estive do outro lado durante muitos anos, eu acho que vale dizer que ninguém para e deixa de investir porque quer ou porque alguém, né, deixa eu ver para onde o vento está indo e eu vou também. Existe muito dado, existe muito estudo principalmente sobre o que o consumidor quer, o que o telespectador ou espectador quer e como está assistindo certos tipos de conteúdo, e as estratégias acompanham esses movimentos. Hoje, cada vez mais, as estratégias acompanham os movimentos de quem está do outro lado da tela, on demand, diferente da nossa época, a gente tinha até que levantar para mudar o canal de televisão, e tinha o quê? 7 canais de televisão. Então, eu acho que esse encolhimento é um encolhimento natural de todos esses movimentos. É bom? Lógico que não é bom. Não é nada bom. A gente tem menos oportunidades para o setor infanto-juvenil hoje. Mas eu acho que é temporário e é cíclico, como tudo na nossa indústria, né? A gente vê ciclos de expansão, ciclos de encolhimento. Eu acho que agora a gente está vivendo esse ciclo de uma semi-estagnação. A gente viveu o encolhimento, agora a gente vive uma semi-estagnação, mas o negócio precisa voltar a girar, e vai voltar a girar naturalmente. Eu acho que é uma questão agora de observar o mercado, perceber as oportunidades, descartar o que não serve mais. O que eu vejo muito hoje na consultoria são modelos antigos, modelos que eram aplicáveis em 2010, 2012, que hoje já não são mais tão aplicáveis. Então, assim, é preciso ficar antenado, né, ao que esses novos players, nessas novas condições, querem. Você mencionou, Dani, assim, como um dos fatores para essa desaceleração do mercado infantil, vamos dizer assim, o processo de consolidação, de redução do número de players, né? Você mencionou a fusão da Warner com a Discovery, que obviamente teve um grande impacto, porque são os dois principais canais até hoje, né? Mas eram as duas principais forças motrizes aí do mercado quando a gente está falando do universo Pay TV. Mas você não mencionou o que pode estar acontecendo do ponto de vista de hábitos de consumo das crianças, né? A gente percebe que existe uma mudança clara. Os pais hoje entregam o celular, entregam um tablet para as crianças assistirem, e elas assistem YouTube, basicamente, né? Então, assim, de que maneira que isso também pode estar interferindo ou pode ter um peso na dinâmica de produção de conteúdo profissional, pensada, curada e desenhada especificamente para o público infantil? É exatamente isso. Assim, o YouTube ele preencheu uma lacuna, né, que foi não intencionalmente, obviamente, deixada ou aberta pelos players que criavam conteúdo, queriam conteúdos para o público infanto-juvenil. O YouTube foi a primeira plataforma aberta. Hoje a gente tem outras, tem o TikTok, por exemplo, que está crescendo exponencialmente e rapidamente. E do outro lado, tem os players mais tradicionais ou streaming, né, que não é tão tradicional, entrando nesse bolo, né, tentando dividir essa mesma torta. Então, hábito de consumo é o dado número 1 para você estudar, para os players estudarem. É o primeiro dado que a gente olha quando entra em uma empresa de mídia, para poder fazer a conexão com quem está assistindo do outro lado.
E agora, assim, quando eu estava na Netflix, eu passei por um processo que foi interessante, que foi, eu saí de um canal linear. Este canal linear, ele tinha um perfil, então era um canal majoritariamente de conteúdos de comédia para crianças, na minha época, de 9 a 12 anos. Quando você entra numa plataforma mais expandida, como a Netflix, você tem um universo. Então, por onde você começa? Você vai começar fazendo filme, fazendo série, fazendo animação, fazendo live action? E para que faixas etárias? Como é que você programa dentro de um player que tem uma identidade para o público infanto-juvenil não tão definida? Você tem o DNA Netflix, né? Assim como todos os outros, cada um tem o seu DNA, mas você não tem um DNA infantil. Quando a gente tinha canal pago, a gente sabia quem era o canal pré-escolar, quem era o canal da Mágica Magia, quem eram os canais de comédia. Era tudo muito mais fácil e definido. Quando você tem um lugar mais expandido ou plataformas mais com os espaços mais abertos, fica mais difícil preencher. E aí você, para começar a fazer uma estratégia, você precisa do dado de hábito de consumo. Então, a gente começou a perceber que as crianças eram multitela, né? Tem o fator multitela, tem o fator on demand, tem o fator da criança poder ligar e desligar, ela tem o poder, né, e o controle de desligar e ligar quando quiser, o poder de você abandonar uma série e para outra série de um minuto para outro. O poder de não terminar de assistir um episódio, de não assistir créditos, de abertura. Tudo que a gente vê hoje nos streamers, por exemplo, pular crédito. Isso veio de gente que fazendo fast forward em crédito. E aí a plataforma falou, vamos botar um botãozinho ali? Pular crédito? Porque as pessoas não estão assistindo esses créditos de abertura. Aberturas menores, aberturas mais rápidas e pequenas, ou então conteúdo sem abertura nenhuma. Por exemplo, tudo isso que a gente vê vem ditado de hábitos de consumo. Até a estrutura narrativa. Antes a gente tinha muito mais, se a gente pensar, por exemplo, em TV aberta ou em séries de longa duração de TV paga, onde a gente tinha uma entrega de um episódio por semana, você tinha episódios onde os acontecimentos eram estabelecidos e depois no episódio seguinte eles aconteciam, eles eram praticados, né? Então você tinha episódio de ação e estabelecimento. Hoje você precisa entregar algum ponto em todo de gancho de atenção crítico da história em todos os episódios. O que quem está do outro lado da mesa, cuidando de conteúdo, faz o tempo todo é mitigar pontos de saída. Isso para qualquer audiência, tá? Não só a infanto-juvenil. A infanto-juvenil é um pouquinho mais difícil, porque ela tem menos paciência. A gente lida hoje com uma geração com menos paciência, uma geração pós-pandêmica que domina as telas. Antes de 2020, talvez crianças de 10, 12 anos não tivessem celular, não tivessem um computador próprio, porque não precisavam. A gente está lidando com uma geração que não tem como fazer Ctrl Z, né? Não tem como voltar atrás, não tem como tirar o computador e o celular dessas crianças. Então, essas crianças aprenderam a dominar essas tecnologias, e quem está produzindo conteúdo e história acompanhar esses movimentos. Dani, a gente está com o seu som picotando um pouquinho, mas acho que a gente vai conseguir estabilizar agora. Eu já fiz uma mudança aqui na configuração. Fábio? Não, eu ia, assim, nessa história eu acho que tem uma concorrência do AVOD com SVOD, né? Assim, o YouTube com as plataformas tradicionais, a TV tradicional também, que tem esse modelo. Para mim, assim, eu acho que o grande diferencial como pai é a segurança que o conteúdo curado de Netflix, ou mesmo dos canais pagos, tem em relação à plataforma aberta, né? Que você recebe conteúdo de todo, quase como você deixar seu filho na selva, né? Porque acontece muito bullying, muita coisa que eu já vi no meio de conteúdo que realmente assusta, né? Então, enfim, essa para mim é uma questão, assim, o YouTube lá em casa ele assiste com a gente, onde a gente possa realmente ver por onde ele está navegando.
um Netflix, por exemplo, dá para deixar mais à vontade, né? E aí me vem a pergunta do que é uma estratégia eficaz para desenvolver conteúdo infantil e familiar nesse cenário, né? Não sei se essa percepção que eu tenho como pai é geral, porque de fato, como o Sambuca disse, eu vejo as crianças livres no YouTube, mas queria um pouco como é que você vê esse momento, assim, em termos de que conteúdo produzir, o que é eficaz para esse momento. E complementando, Dani, só uma observação com relação à tua resposta anterior, né? Agora se concorre com conteúdo não curado, né? Que é isso, é a dancinha do TikTok, é o vídeo do YouTube que você sabe, sei lá, o que é que vem, só que muitas vezes isso tem um grande apelo para a criança, né? E a criança que tem o domínio sobre aquilo que ela vai ver, que ela tem o controle da tela, ela vai para onde é mais interessante. A gente tende a ir para aquilo que realmente é mais atrativo, ainda mais uma criança, né? Então, assim, como é que compete com isso? É difícil competir com isso. Assim, todo mundo sabe que existe uma razão pelo qual o TikTok prende crianças e adultos e as outras redes sociais prendem crianças e adultos, né? Existem estudos e estudos que mostram fórmulas de engajamento que essas plataformas aplicam de maneira, assim, muito, muito eficaz para manter a gente ali, né? Quantas vezes nós mesmo entramos num X ou num Instagram ou numa dessas plataformas para ver uma coisa específica, quando você vê, você passou meia hora ali e talvez nem tenha, né, visto que você intencionalmente foi ver, né, naquela plataforma. Para criança, é pior ainda, é muito pior. Enfim, eu acho que essa é uma questão a questão de adequação ou não das redes para o público infanto-juvenil é uma questão política maior até, né? Algumas semanas os CEOs de todas essas empresas estavam no Congresso americano depondo, né? Existe uma questão muito maior. No Brasil, muitos municípios discutem a proibição de celulares dentro das escolas. A escola dos meus filhos proibiu a partir desse ano. Assim, o celular não entra, e se entra, fica trancado numa caixinha. A criança não tem acesso ao celular durante todo o período de aulas. Então, acho que, como tudo, né, todas as novas tecnologias, elas chegam, tem um período meio que de experimentação e de não regulação do uso por parte de todo mundo, por parte das famílias, por parte, né, da sociedade, porque é mais fácil deixar a criança na frente da tela do que ter que entreter uma criança. Enfim, existe isso também, existem famílias que regulam mais o tempo de tela ou não. Então, essa é uma questão que eu acho importante ser discutida e que está sendo discutida. Do ponto de vista do entretenimento, não é diferente, né? O que é que você faz dentro de uma plataforma de streaming para oferecer ou algo complementar, ou TV, canal pago, né, canal linear? O que você faz para oferecer algo que ou preenche uma lacuna que não é oferecida por essas redes, ou prenda a criança, ofereça algo parecido, né, para concorrer, para ser uma isca, atrair esse público para essas plataformas e depois mantê-las ali. Não é uma fórmula provada e que existe, está todo mundo atrás de criar o que dentro dos canais, né, e dos players de mídia, a gente chama de transformar essas plataformas num destino para a criança, que é o que a TV Paga tinha conseguido fazer. Mas se a gente pensar também, a TV Paga também demorou, né, para conseguir fazer isso. Antes, quando a gente tinha só canal aberto, ou canal educativo, né, voltando ao ponto do Fábio, ponto dos pais, quando todo mundo assistia a TV Cultura aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, acho que ninguém se preocupava, né, porque existia ali uma curadoria. Então, é uma estratégia que não existe ainda, é uma estratégia contínua, é uma busca contínua de como engajar o público e driblar a concorrência para trazer, para fisgar essa audiência dos pequenos. A estratégia, ela não é uma só, porque se você está falando do público pré-escolar, esse público exige uma estratégia diferente do público pré-adolescente,
por exemplo. E aí uma coisa que a gente observou durante a pandemia, as crianças, durante a pandemia, cresceram muito mais rapidamente do que a gente desejava. Então, a gente começou a ver crianças de 10, 12 anos acessando conteúdos jovem adulto ou adultos. As crianças já não se interessavam por conteúdos feitos para aquela faixa etária mais. Então, existiu uma maturação, assim, involuntária das crianças, e é o que você faz? Você tem que seguir. Você vai falar, querido, não é para você, você não pode assistir, a pessoa vai falar, eu clico o botão e assisto, e acabou, não tem, né? É difícil com o público infanto-juvenil, porque você não tem como argumentar. Quando é pequenininho é mais fácil, né? Porque os pais deixam ou não deixam, mesmo os filtros, né, que existem nas plataformas, você pode criar os filtros na Netflix, na Amazon, na HBO, você cria os filtros de criança mais nova, criança mais velha, todos os públicos. E a partir de uma certa idade, o cara vai lá e aprende a destravar o filtro e assiste o conteúdo que quiser. Então, assim, acho que o fator pais de olho, famílias de olho, nunca vai deixar de ser necessário. Estratégia, ela é cada vez mais perene, cada vez menos cada vez mais constante, em necessidade de renovação, porque o público muda muito e cada vez mais surgem plataformas novas, né? Primeiro foi o YouTube, depois do YouTube surgiram as redes, depois das redes veio o TikTok, né? E mesmo dentro das redes você tinha post, aí vieram os stories. São maneiras diferentes de contar a história, de engajar. Então, assim, não existe mais. Criei a estratégia, ufa. Vamos implementar a estratégia e a gente vai manter essa estratégia por 3 anos. Às vezes a estratégia não dura 3 meses. Não, e às vezes a estratégia prevê você refazer o seu modelo de negócio, que não é possível, né? Assim, como é que você vai pegar um canal infantil que está num canal pago linear, né, que foi desenvolvido e o canal tem uma distribuição já contratada e tudo mais, e simplesmente mudar isso? Não muda. Você pode até adaptar, ir para um outro caminho, você pode encontrar, né? Vamos começar a colocar o conteúdo no YouTube, vamos criar um app, né? Engraçado, né? Nessa transformação que a gente viu dos canais pagos para o streaming, nenhuma experiência de criar um streaming específico para criança ou para o público infanto-juvenil acabou dando certo, né? Você teve várias tentativas ali, mas nenhuma delas se consolidou. Mesmo Disney, né, que tinha até uma proposta de chegar um pouco mais perto daquilo, depois juntou com o ESPN, Star, e enfim, virou um bicho muito maior, né? Enfim, acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, mas será que o que está por trás disso não é uma dificuldade de monetização desse tipo de conteúdo? Porque você tem restrições de publicidade, é um público que não tem como contratar, né, que depende dos pais para contratar o serviço. Será que não é um pouco isso que dificulta a viabilização do conteúdo infanto-juvenil no Brasil e no mundo, né, de uma maneira geral? Eu acho que esse é um fator fundamental, né? Tem as restrições de publicidade, e eu, pessoalmente... Que as plataformas não têm, né? Vamos deixar claro. Exato. YouTube e TikTok vendem publicidade a rodo para esse público. Exato. Eu acho que está correto, né? Regular publicidade para o público infantil. Tem esse fator, que é fundamental. Aí tem um outro fator, que você tinha ali assinantes de TV paga, né? Que eram sempre famílias, as crianças não decidem. As plataformas foram surgindo, você assinava um provedor de TV paga, que a gente tinha 2, 3 no mercado para escolher, as plataformas surgiram. E aí existe uma escolha financeira da família também, né? Não só uma escolha de gosto, mas existe uma escolha financeira. Se a gente pensar quantas famílias têm poder aquisitivo para assinar canais de pagos e todas as plataformas de streaming, é muito difícil, né? Uma porcentagem pequena. Então já existiu uma diluição do público, as plataformas divulgam de tempos em tempos, né, nos seus reportes trimestrais,
o número de assinantes, e a gente vê que flutua, e flutua bastante, flutua entre elas, flutua entre mercados. Então, aquele número que a gente tinha, quando só existia TV paga, né, e a Tela Viva fazia isso com frequência, né, quantos assinantes de TV paga, crescimento da TV paga, era um bolo que era compartilhado entre todo mundo, era o mesmo bolo. Agora a gente tem vários bolos, tem várias tortas para compartilhar. Essa pulverização também dificulta muito a monetização, porque como é que você prevê a sua monetização, né? Todo mundo pode assinar e desassinar as plataformas de streaming a qualquer momento. TV paga se tinha contrato, tinha fidelização, se desassinasse, cancelasse com menos de um ano, e ainda hoje é assim, você pagava multa. Então, com essa pulverização, fica muito mais difícil calcular a monetização, né? Então, esse é um fator. Publicidade é um fator, essa pulverização, na minha opinião, é outra. E aí eu acho que tem uma outra questão, especificamente do conteúdo infanto-juvenil, mais especificamente da animação, que é um meio caro e demorado para ficar pronto. A animação demora muito, a live action não. Mas a animação demora muito para ficar pronta. Como é que você faz uma oferta para o público infanto-juvenil excluindo a animação? Hoje em dia é bastante difícil, né? Você programar só com live action. É possível? Mas alguma lacuna vai ficar de fora. E para você investir em animação, muitas vezes o montante investido na animação e o tempo necessário para a animação ficar pronta, ser lançada e se provar eficaz, né, e atraente para o público, a sua estratégia já foi por água abaixo, né, a roda já girou e aquele conteúdo nem foi lançado ainda. Então, acho que é uma combinação de fatores. E essa dificuldade de monetizar faz com que empresas reduzam ou concentrem os seus investimentos em conteúdo infanto-juvenil em um lugar só, que foi o que a gente viu com o streaming, por exemplo, né? Se no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente viu a descentralização das empresas dos Estados Unidos para as regiões, agora a gente está vendo uma concentração de novo, né? Assim, a maior parte dos conteúdos infanto-juvenis ainda sendo produzidos em língua inglesa, né, e traduzidos e dublados para o resto do mundo. Eu acho que em algum momento vai voltar, né, num volume significativo e relevante. Não estou dizendo que as empresas não estejam fazendo conteúdos regionais, estão, mas muito pouco, se a gente comparar com volumes que já foram praticados em décadas passadas. Então, acho que é uma combinação de fatores. E tudo isso, Samuel, Fábio, é tempo, né? É tempo. Essas plataformas precisam, a Netflix tem mais de 20 anos de estrada. As outras chegaram faz pouco tempo, chegaram e começou a pandemia, né? Então, se a gente pensar num mercado, né, numa previsibilidade de mercado, é difícil para as plataformas também. Lógico, as plataformas têm um fôlego financeiro muito maior que as produtoras, não dá nem para comparar. Mas existe essa imprevisibilidade. Existiu greve nos Estados Unidos de atores e roteiristas. O nosso mercado é muito suscetível a qualquer coisa que acontece lá fora. Então, eu acho que ainda não deu tempo para maturar a existência dessas plataformas, para o público entender o que eu vou assistir aonde, né? O que essas plataformas vão me entregar. A gente ainda vê rebranding das plataformas, né? A HBO Max acabou de se relançar como Max, já tinha acontecido fora do Brasil, está acontecendo agora no Brasil. As crianças, por exemplo, que assistiam canais lineares, ligavam lá na TV, na TV paga, e já achavam o seu canal. Hoje, para você achar um conteúdo infantil dentro das plataformas, é um rolê, né? Assim, você precisa entrar para você achar a área infantil, e às vezes as crianças não têm paciência. Aí pega o telefone, vai no TikTok, já viu o vídeo de cachorro que queria, achou, ficou, né? Então, assim, tem esse fator que é um fator tecnológico também, de descobrimento dos conteúdos dentro desse mar, né, de plataformas. Isso o YouTube faz bem.
é um mar de conteúdo igual aos outros, mas assim, é um algoritmo que funciona. Você ligou o seu computador ou ligou o seu celular, você já é impactado com algo que você tinha visto antes, então é mais fácil de achar. E todos esses fatores combinados precisam de tempo para maturar, para se achar, né, e para virar um negócio sustentável. A sensação que eu tenho é que a gente está num momento que são tantas transformações que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, de desestabilização dos modelos de negócio anteriores e recriação de novos modelos de negócio com as novas tecnologias, as plataformas ainda descobrindo e apresentando linguagens que estão chegando a todo momento, que é difícil você tomar qualquer decisão estratégica nesse momento. Então, assim, acho que é um bom gancho para a gente falar um pouco do que você está fazendo agora, né? Tirando aí um pouco o peso da tua larga experiência em conteúdo infanto-juvenil, como é que você vê hoje a indústria audiovisual se posicionando diante de tudo que está acontecendo? Eu acho que assim, como ela atua, apesar da Dani ser uma profissional do setor global, né, assim, eu queria trazer um pouco também, eu acho que complementa com a sua pergunta o foco para o Brasil, porque eu acho que, queira ou não, as grandes plataformas, elas vão fazendo isso, elas testam lançar direto no streaming, agora tem coisa voltando para o cinema, ou seja, quando você tem o controle dos meios de distribuição, fica muito mais fácil de você entender como você monetiza, né? Mas assim, linkando com a pergunta do Samuca sobre o seu trabalho, como produzir e monetizar conteúdo kids independente, né, nesse cenário? Uhum. Eu acho que vocês dois tocaram pontos fundamentais. Existe essa estratégia e inteligência de conteúdo que eu comecei a trabalhar, surgiu justamente de uma lacuna que eu via, e aí vou começar pelo mercado brasileiro, de criar modelos sustentáveis e não necessariamente codependentes do financiamento de um player ou de linhas públicas de financiamento. Eu acho que o Brasil, toda a expansão, né, todo o boom do audiovisual que a gente viu no Brasil, ainda aconteceu majoritariamente por conta desses dois fatores, ou players que investem mais, ou novos financiamentos, né, regulamentação de cotas para a TV paga, que agora foi renovada, né, até 2038, ainda não sabemos os detalhes, né, mas foi renovada. Mas é um modelo muito arriscado, porque se você tem uma retração dos players, ou se você tem, por fatores políticos ou o que seja, um esvaziamento das linhas públicas de financiamento, a indústria despenca. E aí o que eu não vejo, ainda não vejo muito no Brasil, vejo mais, mas não vejo como existe nos Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., é um modelo um pouco mais sustentável do ponto de vista de negócios, né, por parte dos produtores e até dos criadores e dos roteiristas, que continuam num modelo, não estou dizendo todos, muitos já avançaram, investem, criaram departamentos de desenvolvimento com verba reinvestida da própria empresa, com profissionais contratados para desenvolver ideias e novos IPs, compram IPs já existentes, mas é uma minoria. Essas produtoras que fazem esses tipos de investimentos são a minoria. E aí, claro, existe a dificuldade de ser empresário no Brasil. Existem todas as dificuldades, eu não estou dizendo que é fácil ou banalizando, né? Por que não faz? Né? Devia fazer, porque é difícil mesmo. Mas eu acho que tem algumas estratégias, por exemplo, sair para fora do Brasil, né? Ir para mercados internacionais e não conversar só com os players que atuam no Brasil ou na América Latina. Então, sair da bolha América Latina e olhar para um mercado global. Eu acho que a animação, por exemplo, é um meio muito propício para isso. A animação, ela já nasce globalizada, né? Os personagens, por não terem uma
uma feição ou uma característica necessariamente regional, alguns têm e está ok, está tudo certo, mas a maior parte pode atrair outros públicos de outras partes do mundo, não é, se você não depende do engajamento de um ator ou de uma atriz, né, são vozes em personagens criados, criaturas criadas ali, eu acho que é um ótimo meio para isso. Ou sair da indústria audiovisual e buscar recursos para financiamento de obras de fora do nosso mercado. Então, na Europa, Canadá, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem escritórios de advocacia investindo em IP, não só em compra, mas em desenvolvimento de IP. Fábio, se a sua empresa quiser investir, a gente conversa. Olha só, Fábio, está abrindo uma nova oportunidade de negócio. Aí. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Tem os escritórios espanhóis, por exemplo, que sacaram essa necessidade e essa vontade dos produtores e criadores de deterem pelo menos um pedacinho do seu IP, porque quando você vai produzir, codepende de financiamento público ou de recursos privados de um player, você faz o quê? Você entrega o seu IP, né? Existe uma valoração, você é pago pelo seu IP, mas você não é dono mais do seu IP. Se você consegue um mínimo de financiamento para desenvolver o seu IP, você fica parte do dono, pode ser de um pedacinho, mas você fica parte do dono, e aí você tem um pouco do controle, que é o que o Fábio falou, você consegue criar novas janelas de monetização, você não para em um player só. Então, essa estruturação de negócios, estruturação comercial de um IP é o que eu tenho feito. E assim, conversei, jamais imaginei que eu fosse conversar com indústria do aço, indústria agrícola, indústria da biotecnologia, indústria mercado imobiliário, e assim, quase todos esses fora do Brasil, muitos de dentro do Brasil. E aí é curioso, porque para conversar com esse pessoal, para investir no audiovisual, você tem que explicar o intangível, né? Quando você fala com a indústria do aço, biotecnologia, são pessoas que conseguem fazer uma previsão orçamentária 3, 5, 12, 36 anos, talvez, e você fala, então, querido, você vai investir aqui, o seu retorno não é garantido. E aí, eu sempre fazia a pergunta, por que você quer investir no audiovisual? E era sempre assim, o mercado imobiliário é meio careta, o mercado de biotecnologia é meio nerd, o de aço, é muito careta, é muito duro, é muito velho, é muito sisudo. Todo mundo quer ser sexy, porque o entretenimento e o audiovisual tem um borogodó ali, né? E que de alguma forma todo mundo quer fazer parte. E aí outra coisa que eu percebi foi, quem tem investimento, quem pode investir em euro, em dólar, o euro e o dólar na América Latina rendem bastante, né? Transforma em peso mexicano, transforma em real, rende bastante. Então o risco para eles é muito pequeno. Então é isso que eu tenho feito ultimamente, é buscar essas oportunidades, algumas deram certo, né? Outras estão em andamento, a gente não sabe se vai dar certo, mas os investimentos chegaram, os recursos chegaram, e a gente tem produções em andamento, e o que eu percebi é que quando você senta com as plataformas, já com um desenvolvimento minimamente financiado, é legal para as plataformas também, porque você não precisa investir todo o recurso de produção, né, financiar 100% da produção, existe ali algo já financiado, material já mais elaborado para você mostrar, para você fazer um pitch para uma plataforma. Então, assim, do lado das plataformas, eu acho que já não existe mais tanto essa necessidade, essa estratégia de só produz se o IP for 100% meu. Existe a disponibilidade e uma flexibilidade em modelos de negócio para coprodução, para co-investir. Então, acho que é isso, assim, buscar abrir um pouco o escopo para novos modelos de negócio. Isso vale para o infantil, isso vale para qualquer coisa.
Até porque, no caso das plataformas, o que está acontecendo, e você viveu isso Netflix, e a gente está vendo isso em todas, é uma redução bastante significativa na quantidade de dinheiro que eles estão botando nas produções, né? Aquela loucura assim, que a gente viveu há 2 anos atrás, de investimentos assim, de dezenas de bilhões de dólares, elas já não vão mais fazer isso, né? Então o dinheiro tem que vir de outro lugar. Estruturar esses fundos e esses novos investidores, acho que vai ser uma coisa cada vez mais demandada, né? É isso, e era um movimento natural, né, Samuel, que era natural que acontecesse. Quando os streamers chegaram, você precisa atrair talento, você precisa preencher a prateleira ali, né, os streamers chegam, alguns chegaram com prateleira semi-preenchida, né, com acervos de séries e filmes, outros precisaram preencher as prateleirinhas ali, então você precisa investir, fazer um investimento mais robusto no começo. A partir do momento também que você programa o seu algoritmo, você encontra a sua audiência ou não, né? Você percebe que certos tipos de conteúdo não encontram uma audiência dentro daquela plataforma, você vai reajustando a estratégia para acertar cada vez mais um número maior de lares, de espectadores, de gente clicando ali para ver aquele conteúdo. Então, esse ajuste de investimento é natural. Não seria sustentável manter o volume que foi praticado, né, no início de cada uma dessas plataformas. Isso nunca, não, a gente sabia que não seria sustentável. E a gente está justamente nesse momento de revisão das estratégias, o que atrai os públicos. Então, a gente vê cada vez apostas talvez maiores no sentido de investimento em produção, mas uma quantidade menor de histórias, né, de séries e filmes. E aí tem a história também de criar franquia, né, em vez de lançar 10 séries, você lança 5 séries com mais temporadas cada uma, por exemplo, para você criar um engajamento, porque cada vez que você lança uma série ou um filme, você precisa reengajar toda uma nova audiência, reencontrar uma audiência versus lançar uma série que é o modelo de TV aberta, de syndication, desde os anos 60, né? Não é um modelo novo, mas é um modelo que os streamers, que as novas plataformas estão buscando, de certa maneira também. Até porque com menos séries ou menos variedade, você consegue trabalhar melhor a questão das propriedades, a questão das marcas, e conseguir fazer com que aquilo gere receita de outras maneiras também, né? Exato. Acho que cada vez mais a gente está vendo o 360, né? Assim, estava lendo um pouco sobre a Taylor Swift agora, né? Ela fez show, tipo sold out nos shows, depois ela foi para o cinema, depois vai para o home video, depois vira game, depois você fala... Gente, ela mudou a história da NFL. Nossa, a mulher é um fenômeno. A mulher fez com que o público infantil na NFL dobrasse no Super Bowl, cara. Um negócio assim é muito impressionante, esse efeito. Que a força do entretenimento, né? Um negócio doido. E aí, assim, acho que olhando um pouco para isso, pedir para a Dani dar um cenário, assim, o que a gente pode esperar para o futuro, né? Não sei se você teria como ilustrar com algum case, alguma coisa que você está vendo, enfim, como é que a gente, terminando o papo, assim, como é que a gente enxerga o futuro nesse mercado? Eu acho que o futuro desse mercado não está muito longe, né? A gente não consegue falar de futuro próximos 5 anos, porque tudo muda muito rápido. Mas eu acho que se a gente pensar nos próximos 2, 3 anos, talvez, eu acho que tem alguns ciclos que vão acontecer. Um é esse ciclo que a gente já comentou, do assentamento, né, desses players, né, que chegaram, que estão se estabelecendo ainda e se reorganizando e pivotando, né, ajustando suas estratégias. Eu acho que essas estratégias elas vão ficar mais e mais claras com o passar desses próximos anos. A outra questão que eu vejo acontecendo muito agora, que tem a ver com a busca de grandes histórias e histórias que engajem mais facilmente, mais automaticamente com o público, é a busca por IPs pré-estabelecidos, né? Então,
propriedades intelectuais já conhecidas, que já gerem engajamento com o público, no mundo inteiro a gente vê uma corrida para esses IPs. Então, a gente tem visto reboot, remake de um monte de coisa. Isso é legal? É sustentável? Não, tem uma hora que vai acabar, né? Tem uma hora que a IP que já existiu, vai acabar. E aí a outra... Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. É o que eu ia comentar, o que digam essas sequências da Marvel cada vez com mais dificuldade para conseguir emplacar um grande sucesso. É isso, não, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Agora teve o Origin Story lá do Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, assim, é bacana, mas tem um limite. Chega uma hora que quantas vezes a gente vai ver Charlie's Angels, quantas vezes a gente vai ver... então, existe sempre uma lacuna e uma oportunidade no mercado. E aí, pegando carona no ponto Taylor Swift de vocês e citando alguns outros exemplos... olha o que a Fórmula 1 virou hoje. A Fórmula 1 era algo que nós assistíamos na TV aberta na nossa geração. Eu sempre fui aficionada de Fórmula 1, continuei assistindo, mas a Fórmula 1, para um público jovem adulto ou jovem, era inexistente, né? Ninguém nem sabia quem eram os pilotos, quais eram as escuderias. E aí, com a série A Drive to Survive, que a Netflix fez foi 2017 ou 2018, a primeira temporada, com um foco narrativo nos pilotos, nas equipes, transformando aquelas pessoas quase como personagens, né, dentro da narrativa, a Fórmula 1 hoje estourou nos Estados Unidos. Existem 3 corridas por ano hoje nos Estados Unidos. Assim, você quer falar de modelo sustentável de conteúdo? Então, eu acho que existem oportunidades fora de um IP tradicional. A Fórmula 1 é um IP, se a gente pensar. Mas quando a gente pensa em IP, a gente pensa no Homem-Aranha, por exemplo, né? Automaticamente aqui no Brasil a gente pensa na Mônica, né? A nossa mente vai automaticamente para esses lugares. Se a gente pensa, por exemplo, em histórias e IPs não tradicionais ou não convencionais, a gente chega no Drive to Survive, por exemplo. Então, eu acho que durante esse período de acomodação, a gente vai ter pouco espaço para histórias mais nichadas nessas grandes plataformas, né, que procuram os grandes públicos. Se você quer fazer um filme de animação de arte, existe um circuito de filme de animação de arte. Não falando que não existe. Vai para os festivais, existe todo um outro circuito que você pode fazer. Se você quer um público massificado ou entrar nessas plataformas, os grandes players, eu acho que hoje precisa ter uma veia muito mais comercial, pensando em público massivo, porque é essa a estratégia das plataformas hoje. Só um comentário que linka com o que você falou nas suas intervenções anteriores. O cara que fez a grande mudança de transformar a Fórmula 1, que era um evento de hospitality, basicamente, né, de você, né, fazer uma corrida e as pessoas se relacionarem lá para uma propriedade intelectual, foi o John Malone, que é um dos grandes personagens da história da TV a cabo nos Estados Unidos, né? E, enfim, né? Criador de uma indústria, né? Da Turner e de tantos outros empreendimentos que ele atuou. Enfim, né, só mostrando que a profissionalização vem daí também do negócio. Dani, genial, assim, acho super interessante ver a tua visão hoje amadurecida aí com relação a tudo que aconteceu no mercado de entretenimento, principalmente na área de programação infantil, mas, assim, entendendo que não é uma coisa restrita só ao infanto-juvenil, né? Acho que essa transformação está passando por tudo, por todas as áreas, né? Claro que o infanto-juvenil talvez sofra mais, porque é onde dá o impacto mais direto, né, dessa mudança geracional e tecnológica que a gente está vivendo. Mas super obrigado por esse papo, foi sensacional. Obrigada a vocês. Legal, Dani. A gente nem falou de AI, né? Aqui. A gente nem falou de AI. Todo mundo quer falar de inteligência artificial aqui, né? Eu espero que a gente não seja atropelado por esse assunto, e daqui a pouco a gente vai ser substituído por jornalistas aqui fazendo intervenção em inteligência. Mas você acha que isso daí vai ter um impacto muito forte na indústria infanto-juvenil?
Eu acho que em algumas áreas mais do que outras. A animação toca bastante, dublagem, né? Tem vários países se apressando para frear, né, o uso desenfreado de AI, porque assim, AI para voz acaba com a indústria de dublagem amanhã. Assim, é uma realidade que existe, né? Não é um prospecto. Ela existe, ela está sendo usada. Está feita, né? Está feita e está sendo usada, né? Assim, já existem empresas monetizando com contratos bem robustos com grandes plataformas que usam AI para fazer dublagem. A animação é outro meio, produção é outro meio, mas o que eu acho de inteligência artificial é que a gente está capinando ainda, né? Enquanto a tecnologia ela existe e ela está avançando muito rápido, mas a aplicação e monetização dessas tecnologias no nosso setor ainda não é comprovada. Eu acho que esse ano, a partir desse ano, a gente vai começar a ver mais inteligência artificial nas telas e o público vai ser o júri, né? O público vai decidir se gosta daquilo ou não. No final é isso, assim, eu tive uma conversa com uns colegas do Fábio, que eu descobri que tem uma terminologia para os advogados desse meio, que é Technotainment Attorneys, que são os advogados que cuidam, né, de questões de inteligência artificial, e em conversas com uma delas, ela falou, lembra do Napster? Quando o Napster surgiu, todo mundo falou, é o fim da indústria musical, porque não pode. Aí concluiu-se que não podia daquela maneira. Mas hoje, se a gente olha todas as plataformas, a Audible, Spotify, o Wondery, todas essas plataformas derivaram de onde? Né? De lá, do Napster. Então, assim, acho que sempre tem uma ruptura de um modelo, e aí esse modelo se apresenta. Acho que nem tudo vai ser feito com AI, algumas áreas vão ser mais suscetíveis. A gente já vê, por exemplo, a área de saque, né, de serviço de atendimento ao consumidor, é toda automatizada e toda operada por inteligência artificial. Funciona? Até certo ponto funciona. Tem uma hora que a gente disca 9 lá para falar com o ser humano, né? Porque talvez a inteligência não resolva, mas ele já resolve muita coisa. Então, acho que tem isso, tem esse boom, tem esse uso desenfreado, e eu acho que vai assentar em algum lugar. Pro nosso meio, ainda está incipiente, tem pouca coisa que foi feita com AI. As coisas vão surgir, né? As tecnologias estão se desenvolvendo muito rapidamente. Acho que este ano e o ano que vem vão ser anos fundamentais para a gente ver esses conteúdos e a gente vai ver o que acontece. Eu só espero que venha para melhor. Ótimo insight, Dani. Realmente essa vai ser a deixa aqui para nossa segunda conversa. Em breve a gente volta para falar disso. Realmente é o grande desafio que a indústria audiovisual vai ter que viver aí nos próximos anos. Dani, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Fábio, como sempre, pela parceria. E a gente fica por aqui, então. Obrigado, Dani. Até mais. Valeu, Samuca. Valeu, Dani. Obrigada, gente. Tchau. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Café com Pixel. A gente fica por aqui. Em breve, mais um programa para vocês, conversando com pessoas interessantes e que têm o que dizer sobre o mercado audiovisual. Ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau.